Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Mari, falando dos seus atletas, né? O que você espera esse ano dos resultados dos campeonatos e Olímpia e tudo mais, hein? Curiosidade. Mariane, dona da Max Titânio Suplementos, comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Poxa, eu falo que além de patrocinadora, eu sou uma grande torcedora, fã. Né? É difícil eu falar dos nossos atletas, porque eu sou muito fã por tudo que eles fazem, né? O fisiculturismo, Léo, é um esporte que a pessoa não consegue viver parcialmente. Você vive o esporte 24 horas. Então, você precisa dormir certo, você precisa comer certo, você precisa treinar certo, né? Então, a pessoa carrega aquele esporte no corpo dela. Então, eu sou muito fã dos nossos atletas. A gente tem os melhores. Então, por exemplo, a Isa tá indo agora para Ohio. Então, a gente espera que ela ganhe o título de Ohio também. Ela já ganhou o Olímpia no ano passado. Foi o nosso primeiro título Olímpia da Max Titânio. Então, fiquei super orgulhosa. Especial, né? Muito especial. Especial por ser uma mulher também. Sim, né? verdade. O nosso primeiro título vir de uma mulher. Então, ela é a Miss Olímpia e defende o título em Ohio. Então, a gente espera que ela também saia com esse primeiro lugar em Ohio. Temos o Ramon. Sim. Que o ano passado, né, ele teve um problema na hora, né, para subir no palco. Então, ele teve alguns problemas e que esse ano a gente espera que ele vá muito melhor do que ele foi o ano passado. O Rafael Brandão, que já fez história, né? O Rafael Brandão, o ano passado, fez história e a gente sabe que ele consegue muito mais também. Além disso, tem Tenente Breno na Classic, Zancanelli na Classic também. A gente tem um time de Classic incrível, né? Então, a gente espera que esses atletas, que o Brasil se torne referência de Classic e que a gente seja a marca que tem os maiores Classics do Brasil, né? Capitaneado pelo Ramon, porque é o grande atleta hoje, de uma forma mundial da categoria Classic. E os outros atletas torcer para, de fato, cada vez mais melhorar as posições. E tudo isso, obviamente não precisando revelar, mas com uma estratégia de como vocês gerenciam o time de atletas, né? Quais atletas vocês trazem para dentro. Vocês têm também os especialistas, como o Pacholok, o maior treinador talvez do Brasil, com certeza, né? Exatamente. Eu falo que hoje o nosso time tem os maiores atletas e a gente começa a construir também os atletas do futuro, né? Então, nós acabamos de lançar o Elite Show. O que é o Elite Show? O Elite Show é uma campanha que a gente vai selecionar 16 atletas amadores. Cada atleta vai selecionar 16 pessoas, atletas amadores, para a gente ver os grandes potenciais para daqui 5, 6, 7 anos, né? Porque a gente precisa manter a história do esporte viva, né? Então, enquanto uns, por exemplo, o Edu Correia, ele já se aposentou dos palcos, né? Então, hoje ele nos ajuda, é uma das pessoas que mais entende em fisiculturismo, nos ajuda para mostrar e montar outros atletas, né? Quem que tem a melhor genética, quem que tem a cabeça de campeão, quem que de fato quer ser um fisiculturista. Então, a gente pensa no presente com estratégias dos nossos atletas atuais de campeonatos, até qual que vai ser o nosso futuro, né? Quem vão ser os atletas que vão despontar no futuro. E que vem da cultura de vocês e que não é de hoje. Não. Né? A questão de formação e tudo mais. Né? Então, quem chega agora e vê o que já está acontecendo, né? Tem que olhar a história também e ver que, na verdade, vocês já estão formando atletas há muito tempo, né? Muitos anos, desde do Rafa Brandão, né? Claro que uma marca não forma atleta sozinho, e o atleta sozinho também é muito difícil, né? É um ecossistema que funciona muito. Mas desde Casa dos Campeões, que a gente fez várias edições, e de lá saíram vários atletas profissionais. Então, a gente tem esse DNA formador de atleta muito forte, porque a gente quer manter o esporte vivo. E o esporte está crescendo demais, né? Sim. Então, o esporte crescendo e ganhando luz também para outros mercados, para a gente é muito importante. Mari, falando do mercado do fisiculturismo, né, dos atletas, hoje,
a Max Titanium tem os maiores representantes do esporte no Brasil. Né? Você tem o atleta número 1 da Open, que é o Rafael Brandão, o atleta número 1 da Classic, que é o Ramon Dino, o maior atleta da história do 212 do Brasil é Edu Correia. Né? Melhor wellness com a Isa. Melhor wellness, campeã da Olímpia, né? Isa Pereira Nunes, e o Fabrício Pachaloc, o maior treinador talvez do Brasil, treinando até a Mr. Olímpia nos Estados Unidos. Né? Mas o ponto aqui é, essa estratégia, né, de focar em ter os maiores expoentes do esporte, né, ele tá muito na abertura e atrair mais gente por conta da inspiração, né, que o mercado hoje traz para o mercado, e a recrutar mais consumidores? Sim, esses atletas têm muito para falar, né? Porque eles falam, além de ser competentes para falar tecnicamente sobre treino, sobre dieta, eles são competentes para falar sobre disciplina, sobre resiliência. Tem um estilo de vida que inspira jovens, né? Quantos jovens se inspiram nos nossos atletas, como antigamente se espelhavam em jogadores de futebol, né? Então, a gente faz eventos, né, onde os jovens, eles acabam se inspirando. Hoje a gente até teve uma reunião com os nossos atletas, eu falei assim, vocês são responsáveis por transformar vidas, né? E eu acho que é esse o nosso intuito. Da mesma forma que uma Ferrari investe na Fórmula 1, não porque todo mundo pode ter uma Ferrari em casa, mas porque faz do nome uma autoridade, a gente investe nos maiores atletas, porque eles são a autoridade do esporte. Sim. Eles são a autoridade do que é o treinamento. Eles são a autoridade do que é a suplementação, do que é a nutrição. Então, a gente transforma e tenta cada vez mais fazer com que eles furem a bolha para falar assim, olha, essas pessoas são autoridades. E aí, as pessoas que não necessariamente querem pisar num palco um dia, mas vão se espelhar na disciplina, na resiliência e no que eles fazem para poder ter um estilo de vida um pouco mais saudável. Não, e assim, né, o porte que o fisiculturismo, né, cresceu, né, como mídia, como alcance, audiência. E uma coisa que me chama muito a atenção, e isso eu vi em poucos nichos de marketing de influência e tudo mais, é o nível de engajamento. Muito. Né? O engajamento é uma coisa absurda, né? E que transcende os atletas. Ele pega todo o segmento, né? E que vai até para vocês como empresários e tudo mais, né? Quando a gente vê notícias, fofoca, né? Então, eu tô no mercado, né, de empreendedorismo, conheço muita gente, né, fora da bolha do fisiculturismo. Então, lá você é a Mariane, CEO da Suplay, para falar de negócios. No mundo do fisiculturismo, você é a dona da Max para estar envolvida em alguma polêmica de atletas, exatamente. Né? Como que é balancear isso, Mari? Olha, eu falo que é um ecossistema, Léo, que funciona para o nosso mercado. É um ecossistema que foi criado. E você sabe que, como a mídia tradicional não estavam aberta aos atletas, o próprio nosso endomercado se fez ser relevante. Porque a partir do momento que os nossos atletas, hoje, né? Hoje, Ramon Dino, ele vai na Globo. Sim. Rafael Brandão, ele aparece na Globo, né? Hoje ele tem esse espaço. Há 5 anos atrás, se a gente pedisse para uma Globo cobrir o Olímpia, eles não queriam. Então, na falta de uma mídia tradicional, o mercado foi criando alternativas para se autoalimentar. Sim. E esse é o nosso ecossistema. Então, a gente fala que a bolha também é muito importante pra gente. Os canais de notícias, apesar da gente ter... Às vezes, eu não acredito que ele falou isso é mentira, né? Mas os nossos canais de notícia alimentam isso para os nossos consumidores para que eles tenham informações e tornam isso de uma forma irreverente. Sim. É um entretenimento. E hoje você lida bem com isso? Eu sempre lidei. Eu não. Claro que quando passam dos limites, né? E aqui eu não vou citar nomes, mas quando eu vejo que passa nos limites, eu mando mensagem, falo, poxa, você passou no limite aqui e tal. Mas eu sempre respeitei esse ecossistema, né? Que funciona assim. E que queira ou não queira, alimenta a indústria como um todo. Alimenta a indústria como um todo. Claro que assim, a gente precisa ser sempre a notícia. Então, por exemplo, essa semana, Ramon Pachaloc tá indo com o Derek nos Estados Unidos. A gente foi notícia o tempo todo. É esse o tipo de notícia que a gente quer gerar. Sim. Eu não quero gerar outro tipo de notícia. Treta, né? Exatamente, né? Mas isso é o tipo de notícia que a gente gosta de gerar.
Mas polêmica não é só no nosso mercado, são todos os mercados. E vende, né? Vende, Polêmica vende né? qualquer segmento. Então, claro, a gente tem que lidar bem com isso, porque é o nosso mercado, mas é a forma que o nosso mercado entendeu que ele se retroalimenta, Sim. sabe? Mas, assim, é no mínimo curioso. Quando eu conto para outras pessoas, a gente fala assim, eu não sei como que você acredita, né? Quem não é tão engajado no conteúdo da bolha, né? Exatamente, assim, é no mínimo curioso quanto que o nosso mercado, ele precisa desses momentos aí de entretenimento. Polarizantes, né? Exatamente. Nossa, e o engajamento, alguns segmentos que eu consumo, como lutas e MMA, eu sou muito fã de UFC, fisiculturismo, eles têm um nível de engajamento apaixonado da audiência que é difícil de ver em outros segmentos, viu? Exatamente, Né? é muito difícil. É incrível, assim, as pessoas realmente torcem como time de futebol. Sim, Então, a gente precisa se utilizar disso da melhor forma. de forma estratégica. Então, ter a atenção do fã pra gente é tudo que a gente tem, né? Sim. Assim, a atenção do fã é o diamante nosso. Uhum. Então, a atenção é o petróleo de hoje em dia, né? Então, a gente precisa ter essa atenção e trabalhar de uma maneira inteligente.